turma! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estou passando aqui para deixar um vídeo com a explicação da semana 1 do PET 4. Por favor, vejam até o final que eu fiz com muito carinho para vocês. Um beijo e até mais! Iniciamos então nosso PET 4 de História, a semana 1, com o tema A Era Vargas, que ocorreu entre os anos de 1930 e 1945. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou dividir a Era Vargas em duas partes. Então, vamos para a parte 1. Precisamos entender o que levou os partidos republicano paulista e o republicano mineiro a desfazerem a sua aliança. O presidente da época era Washington Luiz, que era um paulista e que foi eleito pelo Partido Republicano Paulista. E assim que acabasse o seu mandato, o Washington Luiz, então, deveria indicar um mineiro, que era o governador de Minas, Antônio Carlos, do PRM, seguindo a aliança que havia da política do café com leite. Mas Washington Luiz indicou um outro paulista, o Júlio Prestes. E por esta razão e descontentamentos que já estavam acontecendo anos antes, a aliança então foi desfeita aí entre o PRP e o PRM. E para as eleições de 1930 surgiram então dois candidatos. O Júlio Prestes, que havia sido indicado então pelo Washington Luiz, representando o PRP, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro, passou a se chamar Aliança Liberal, sendo unido então com o estado do Rio Grande do Sul e da Paraíba. E como candidato, eles indicaram o Getúlio Vargas, que já era um político muito conhecido no sul do Brasil. O Júlio Prestes, ele teve o apoio de vários estados brasileiros e era a favor da manutenção do sistema político da República Velha, como já estava acontecendo nos anos anteriores. Já o Getúlio Vargas, nos seus discursos, ele propunha o voto secreto, um incentivo à indústria nacional, leis trabalhistas, e assim conseguiu uma grande popularidade. Mas, ao fim, quem foi eleito foi o Júlio Prestes. Só que alguns meses após a eleição, a oposição ela não se conformava com a derrota nas urnas e, com apoio então de parte dos militares, começou a conspirar contra o governo. E em julho de 1930, o João Pessoa, que era o candidato a vice do Getúlio Vargas, ele foi assassinado a mando de um rival seu na política lá na Paraíba. Aproveitando-se então disso, em 3 de outubro de 1930, tenentes e políticos derrotados nas eleições, que era o grupo da Aliança Liberal, liderados por Getúlio Vargas, eles partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, dispostos a derrubar o governo do Júlio Prestes. O presidente Washington Luiz, ele foi deposto e assumiu uma junta pacificadora, que entregou o poder a Getúlio Vargas em novembro de 1930. Vargas, ele governou por 15 anos seguidos e seu governo ele foi dividido em 3 fases. Primeiro, o governo provisório entre os anos de 1930, quando ele assumiu, até 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945, coincidindo então com o fim da Segunda Guerra Mundial.
O Getúlio Vargas, ele era um homem calculista, ele era um homem que gostava de ter o poder em suas mãos, ele era muito ambicioso, muito inteligente e ele sabia falar muito bem em público, ele sabia convencer as massas. No ano de 1932, dentro do governo provisório, foi criada a Carteira de Trabalho. Era uma política de proteção ao trabalhador. Ela foi instituída uma legislação trabalhista com previsão de jornada de trabalho de 8 horas por dia, a lei de férias, direito à aposentadoria, regulamentação do trabalho da mulher e do menor e proibição noturna das mulheres e das crianças. A carteira de trabalho, ela tornou-se um documento obrigatório e exercia o controle social sobre as relações de trabalhadores, empregados e sindicatos. E uma curiosidade, a obrigatoriedade do documento produziu uma corrida de trabalhadores a estúdios de fotografias em busca da fotografia 3x4 para identificá-los no documento. Para muitos, era o primeiro contato com a câmera fotográfica. Para enfraquecer, então, as oligarquias estaduais, Vargas afastou os governadores e nomeou os interventores de sua confiança. Assim, Vargas ele acabou desagradando as elites estaduais, principalmente de São Paulo, que já estavam descontentes pela política adotada por Getúlio Vargas, com a questão da cafeicultura, porque em 1929 ocorreu a crise lá nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Valores, e que afetou a venda de café do Brasil para países europeus e também para os Estados Unidos. Então, os cafeicultores eles estavam extremamente descontentes com o governo de Getúlio Vargas, pois eles sabiam que o Vargas ele não iria mais manter, a elite cafeeira do Brasil, que o café ele não seria mais o carro-chefe da economia do Brasil, como vinha sendo há anos aí antes. Então, foi formado a Frente Única Paulista, que exigiu uma nova Constituição para o Brasil e a nomeação de um interventor civil e paulista para o governo de São Paulo. 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, eles foram mortos quando atacavam a sede de um jornal a favor de Vargas. E aí então os ânimos dos paulistas ficaram à flor da pele. As iniciais dos nomes dos estudantes passaram a ser a sigla e símbolos do movimento paulista, como podemos ver nessas imagens, o MMDC. Paulistas então passaram a lutar contra o governo de Vargas, o governo federal. E o dia 9 de julho foi marcado como o início da revolta, sendo feriado até hoje no estado de São Paulo. Mais de 200 mil homens alistaram-se nas forças constitucionalistas de São Paulo, incluindo voluntários de outros estados como Rio de Janeiro, Paraná e Pará. Já o governo contou com a ajuda de batalhões de estados aliados, como Minas Gerais. Boa parte dos jovens de classe média alistaram-se para a luta no exército constitucionalista. Mulheres também participaram costurando bandeiras e uniformes para os combatentes e servindo como enfermeiras. Indústrias paulistas ajudaram produzindo armas e munições e os paulistas lançaram a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, chamando a população, aqueles que tinham posses, a doar dinheiro para que eles pudessem comprar armas,
para que eles pudessem comprar munições, produzir uniformes. E como nós podemos ver nas imagens aí, houve, durante essa Revolução Constitucionalista, trincheiras foram feitas nas lutas, tanques de guerra foram usados, aviões também foram usados. E uma outra curiosidade, houveram batalhas em cidades próximas à nossa, como Pouso Alegre, Passa Quatro, a Serra da Mantiqueira, onde hoje, né, quando nós vamos para Aparecida, aquela parte da serra, em vários pontos houveram lutas armadas entre os constitucionalistas, que eram a favor de São Paulo e contra o governo do Getúlio Vargas, e as forças do Getúlio Vargas. O governo federal, ele venceu os paulistas em poucos meses. Encerrando o conflito, Vargas adotou uma atitude conciliatória e convocou eleições para maio de 1933, para escolher os parlamentares que iriam elaborar uma nova Constituição. Então, os paulistas perderam, mas eles acabaram ganhando, porque o Vargas acabou, então, cedendo e fez uma nova Constituição para o Brasil e eleições foram convocadas. A Constituição de 1934. Para essa Constituição, Getúlio Vargas ele colocou aí pontos importantes. O Brasil permaneceria como uma república federativa, tendo os 3 poderes, embora veremos que o Getúlio Vargas acabou governando sozinho, já que ele acabou tirando o cargo de vice-presidente, então esse cargo foi extinto, mas o Getúlio Vargas ele queria governar sozinho. O voto ele passou a ser o voto secreto, as mulheres passaram a ter o direito ao voto, e o fato, né, do voto secreto era uma forma de dificultar que houvessem fraudes eleitorais, como acontecia anteriormente. Foi criado também a Justiça Eleitoral para preservar, né, zelar essas eleições, o ensino primário e gratuito, tendo que ser oferecido pelo governo, pelo Estado, pela Federação, a legislação trabalhistas, então todos, né, os direitos trabalhistas colocados lá no início, quando Vargas assumiu, como a jornada de trabalho de 8 horas, o descanso semanal, a indenização por dispensa sem justa causa, proteção ao trabalho do menor, da mulher, férias anuais remuneradas, tudo isso passaram a fazer parte dessa Constituição. Mas lembram que eu disse para vocês que o Vargas ele era muito inteligente, muito esperto. Então, a Constituição, ela previa também que o próximo presidente seria escolhido por meio de eleições indiretas, que seriam, né, realizadas aí pelos representantes do povo, no caso, o Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, ou seja, a população ela não iria às urnas votar. E aí, um dia seguinte, após a instituição dessa Constituição, o Getúlio Vargas foi eleito como novo presidente do Brasil. E essa vitória ela foi muito comentada pela imprensa na época, e a partir de então o governo, né, veio a segunda fase do governo, chamado então de governo constitucional do Getúlio Vargas, que é o que nós veremos na segunda parte do vídeo. Até mais!